Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Estamos dando início a mais uma edição do Safras Entrevista, onde ouvimos especialistas do mercado e tentamos explicar e antecipar os próximos passos do mercado para deixar você sempre preparado. Nessa edição, contamos com a presença de Ian Lopes, economista da Valor Investimentos. Tudo bem, Ian? Tudo bem, bom dia. Prazer estar falando aqui com vocês. Bom dia. Estamos acompanhando mais o shutdown nos Estados Unidos, que já é o segundo maior da história. Já há motivo para a gente ficar preocupado? Como isso pode impactar o crescimento americano em 2025? Bom, vamos lá. O que que a gente está vendo com esse shutdown? Porque ele já vem se prolongando aí por mais de 15 dias e ainda não está dando um sinal claro do que vai acontecer. Acho que o mais importante quando a gente fala de mercado, primeiramente, é que a gente necessita de muitos dados que o próprio governo americano divulga, né? Como assim, o PMI, acho que é o principal, né? E outros dados também de inflação que o próprio Fed precisa, né? Para passar para o mercado. Então, assim, esse é o principal, e aí o Banco Central precisa operar um pouco às cegas, vamos dizer assim, porque ele não tem dados que precisam do governo, né? Então, esse é o principal risco, né? Assim, né? A gente sabe que o Fed tem dados muito bem embasados, mas ele ainda está operando às cegas nesse primeiro momento, por conta que o governo americano está fechado e essas pessoas que trabalham com esses dados, produzindo esses dados, não estão recebendo, então estão por fora, né? E a gente tem uma quantidade muito grande de trabalhadores que prestam serviço para o governo, né? Então, se essas pessoas não estão tendo ali os seus salários pagos, não estão recebendo, isso já é um risco ali muito ruim, né? Porque eles não estão com dinheiro no bolso e isso acaba gerando uma reação em cadeia ali para vários outros setores, né? Para consumo, para serviços. A gente tem uma quantidade ali de milhões de pessoas que trabalham para o governo americano, então, isso acaba tendo um efeito em cadeia também. Então, a gente tem esses dois lados. Primeiro, essa prestação de contas para esses dados do mercado e essas outras pessoas que também não estão recebendo e vai acabar afetando a cadeia de consumo. Para isso, a gente espera que eles tenham algum tipo de negociação em breve. Agora, a gente está numa época de agenda internacional muito grande, então, assim, a gente está vendo o Trump muito preocupado com questões agora de Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, também negociando ali, tentando fazer acordos comerciais com os países que ele tarifou. A gente está vendo isso com o Brasil agora, e o shutdown acabando ficando um pouquinho de lado. Mas a gente espera que isso se resolva em breve, porque a gente sabe que tudo o que acontece na economia americana acaba reverberando para cá também, de um jeito ou de outro. Você acha que isso vai impactar ou já está impactando a economia americana? Pode afetar no crescimento de 2025? Já tá impactando, porque isso é um primeiro sinal que as coisas não estão se resolvendo, né? Então, a gente já está vendo a economia americana em desaceleração por outros fatores, né? Seja pelas tarifas, que elas estão começando a ser inflacionárias, a gente está vendo isso com o preço da carne americana, seja porque o mercado de trabalho desacelerou por períodos muito altos de juros. Para eles, uma banda de juros entre 4,25 e 4,75 é muito alto, diferente do Brasil. Se fosse no Brasil, a gente estaria comemorando. Lá é muito alto para eles, né? Para quem viveu 10 anos de juros zero, e a gente está vendo o mercado americano de trabalho já desacelerar, isso ajuda a desacelerar ainda mais rápido. Falando sobre os Estados Unidos, falando sobre Fed, qual deve ser a postura do FONC, enfim, do Fed, na reunião da próxima semana? Esse cenário americano de shutdown, claro, o emprego, você falou também que é um ponto muito importante. Como que você acha qual você acha que vai ser a postura do Fed na próxima semana? As apostas do mercado, principalmente, né, e o que eles têm sinalizado nas atas pós-reunião deles, é de mais cortes de juros esse ano, né? Provavelmente a gente ainda terá dois cortes de juros esse ano, e eles devem cortar juros também já na próxima reunião, pelo menos ali 0,25 bips, né? 0,25 pontos percentuais. É o que a gente deve ver já na próxima reunião, que eles vêm sinalizando esses cortes, ainda que graduais, né? Não vão cortar meio por cento, nem 1% de uma vez só, mas aí cortando devagarzinho, de 0,25 em 0,25, porque eles têm adotado uma postura da política monetária, principalmente para aquecer a demanda do mercado de trabalho. Tá? Então, eles estão muito olhando essa questão no momento mais do mercado de trabalho do que a questão inflacionária. E a gente sabe que abaixando juros, o mercado de trabalho ele fica mais impulsionado por conta do consumo. Então, eles têm adotado essa postura de corte de juros daqui para frente. A gente deve ver um corte de juros já na próxima reunião. Você acha que qual vai ser a magnitude do corte na próxima semana?
0,25%. Você acabou de tocar no assunto das questões comerciais norte-americanas, que envolvem China, envolvem Brasil. Esse aceno tanto à China quanto ao Brasil, como que você vê essa estratégia do Trump, né? Que ele bate, ele morde, ele assopra, enfim. Como que você vê esse cenário, primeiro com China, e depois queria também que você desse uma palhinha para a gente desse aceno que ele fez para o Brasil. Vamos lá. A gente sabe que o Trump tem esse jeito peculiar de negociar, né? Ele tem essa postura desde antes de ele ser presidente. Ele já falou isso aí em vários programas de televisão, desde quando ele era só uma celebridade empresário do mercado imobiliário, né? Ele tem esse jeito de morder e assoprar e botar a pessoa lá em cima e depois abaixar ela, né? E ele tem feito isso como chefe de Estado também, né? O que que a gente vê, né, dessa postura dele toda para com outros países, né? Primeiro, ele foi eleito com essa agenda de tarifa e protecionismo, né? Ele falou que iria vir ainda mais forte do que no primeiro mandato dele, né? E dito e feito, né? Então, o que que aconteceu? Ninguém esperava que fosse ser dessa magnitude as tarifas, né? Porque a tarifa ela faz sentido quando você tem um déficit comercial com o país e você quer proteger a sua indústria de vamos dizer assim, um processo de dumping, né, por parte dos concorrentes, né? Até aí, isso é relativamente aceitável e todos os países fazem, né? O próprio Brasil tarifa vários produtos do exterior para proteger a indústria nacional. Mas tudo em excesso vira um veneno e não um remédio, né? Então a gente está vendo aí essa questão, por exemplo, de você tarifar 100%, 150%, 200% de produtos chineses, isso não faz sentido do ponto de vista econômico, né? Por mais que eles tenham um déficit na balança comercial, isso naturalmente é inflacionário. E uma coisa que o americano não gosta de ver as coisas mais caras, né? A economia americana assim, para quem já teve contato, sabe que é um monstro de consumo, né? Então, assim, eles consomem muito, eles tomam dívida, eles consomem, e quando isso começa a afetar a classe média americana, é o que a gente já está vendo que os pontos de aprovação do Trump estão caindo, né? Porque essas tarifas elas tiveram um prazo de maturação para ter essa sensibilidade no mercado e já está tendo. É só a gente olhar o que aconteceu com o preço da carne nos Estados Unidos, eles estão tentando fazer um acordo com a Argentina porque a carne está subindo demais. O Brasil é um grande exportador de carne para eles e a carne acabou ficando mais cara. Então, o que, que é a resposta para isso, da sua pergunta? Ele vai ter que abaixar a tarifa de um jeito ou de outro, entendeu? Porque isso não é sustentável para curto prazo. Né? Isso vai gerar inflação. Ele tem um problema político, que ele tem as eleições do Congresso no meio do ano que vem, então a gente deve ver essa postura de tarifas dele pelo menos arrefecendo daqui para frente. Né? Então, por isso que ele já está descendo o tom com a China. Na semana passada ele falou que não quer que os dois países entrem em recessão, né? Ele falou, na sexta ele falou que ia tarifar, no sábado ele jogando golfe falou outra coisa, né, na entrevista, em um desses campos de golfe que ele tem. E com o Brasil ele está adotando o mesmo tipo de postura, né? Ele já elogiou o Lula, eles devem ter agora um encontro na Malásia, com uma reunião bilateral entre as partes, né? Então, assim, acordos precisam sair, porque as tarifas, de novo, né, elas fazem sentido em alguns momentos, fazem, mas principalmente se você tem um déficit comercial ou se você também não quer afetar os seus consumidores com uma base inflacionária muito alta. Então, a postura dele vai ser de sentar mesmo, negociar e ver o que vai ser melhor para o país dele. Agora, se ele quiser enfiar o país dele em uma recessão, ele vai continuar com essa tarifa extremamente alta, porque os Estados Unidos não é autossuficiente em várias coisas. Né? Então, assim, eles não são autossuficientes em café, em carne, em vários outros produtos, porque as cadeias produtivas globais foram mudando e simplesmente não dá para você produzir tudo lá dentro hoje. Agora falando sobre o Brasil. Embora a nossa economia apresente sinais de desaceleração em alguns indicadores, o nosso mercado de trabalho segue aquecido há algum tempo. Nesse cenário, você acha possível que o Copom comece a cortar a Selic em dezembro ou está descartado? Realmente só em janeiro seria precipitado? O final do ano, sazonalmente, já é uma época de consumo aquecido pelo Natal. Como que você vê isso, Ian? O que a gente está vendo no momento é que o Banco Central tem sido cada vez mais duro nos comunicados e nas atas pós-reunião do Copom, né, que eles estão falando simplesmente, muito diretamente, que eles não vão cortar juros enquanto a atividade econômica não esfriar e o fiscal
não ter uma direção clara, que é o que a gente está vendo no momento, né? A gente não sabe se a meta de gasto do governo esse ano será batida, principalmente após a CMP do IOF ter caído. O governo vem tentando, por outras vias, né, de aumentar impostos. Agora estou falando de taxação de bets e fintechs de novo, e aumento de imposto sobre juros sobre capital próprio, mas ele precisa ir para Congresso primeiro, né? Então, a gente não sabe se isso vai acontecer. E o Banco Central ele tem sido muito duro nos comunicados. Provavelmente a gente não vai ver nenhum corte de juros esse ano ainda, né? Talvez, sendo otimista, em janeiro, se não, só no mais tardar em março, tá? Do ano que vem, né? Então a gente já tem aí esse olhar, e mesmo assim um corte pequeno, de 0,25% em janeiro ou em março, é o que a gente está vendo. O termo que o Banco Central tem utilizado é um termo em inglês que a gente chama de data-driven, né? Que é esperar os dados, né? Para você ter uma direção da política monetária. Então, a gente, no momento, não tem corte de juros esse ano precificado, né? Assim, não tem como, a economia ainda tem um nível de atividade, apesar da desaceleração, relativamente alto, né? A inflação, mês passado a gente viu também a inflação ali abaixo da meta, mas voltou a subir um pouquinho e a gente tem que esperar. Então, esse ano não teremos cortes de juros e provavelmente só em janeiro ou março do ano que vem, a depender do que acontecer. Falando sobre inflação, o dólar mais controlado, na casa dos 5,40, como está hoje, 5,38, 45, ele está oscilando mais ou menos nessa faixa. Como isso impacta o IPCA? Isso alivia, ajuda a aliviar o IPCA? Ajuda, ajuda com certeza, porque hoje a gente já tem alguns estudos que mostram que toda a nossa cesta básica de consumo ela é impactada pelo menos de 12 a 15% pelo preço do dólar, né? Porque muitas mercadorias elas são trazidas para o Brasil, são importadas e tem ali um custo de produção em dólar. Então a gente acaba repassando isso para o nosso consumidor. Então isso ajuda, né? É um ponto positivo o dólar ter dado essa queda quando a gente analisa pelo aspecto da inflação, né? Mas a gente não sabe também até quando o dólar vai ficar nesse patamar, tá? Assim, a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos caindo, que isso ajuda também o dólar a cair, mas o dólar tem caído mais por uma precaução de incerteza do mercado americano do que de otimismo do mercado brasileiro, né? Então, tem caído muito mais por isso. Ajuda, com certeza, a cair a taxa de juros, mas ainda não é o suficiente para cair o tanto que a gente precisa para a gente ter uma taxa de juros mais leve e isso ser menos oneroso para o consumidor. Tá? Então, assim, respondendo essa pergunta, ajuda, mas não é o suficiente ainda para cair a Selic. Você falou sobre o fiscal algumas vezes aqui na nossa conversa. E é um tema que não sai do radar, né, Ian? O orçamento de 2025 e 2026 preocupa. Tem a questão de isenções fiscais que toda hora voltam à tona. É, enfim, projetos de 2026, pacote de bondades. O orçamento em si preocupa? O governo teve uma derrota recentemente. Como você vê esse cenário? Preocupa demais, porque a gente literalmente não sabe o que vai acontecer, a gente tem um arcabouço fiscal que a gente não sabe se será cumprido ou não, toda hora fica essa incógnita, né? Até quando o ministro Haddad vai para a imprensa, ele deixa essa incógnita muito clara. E o fiscal ele preocupa e a gente tem vários fatores que a gente não sabe o que vai acontecer, né? O primeiro deles são as emendas parlamentares, que são algo muito oneroso para os cofres públicos, né? O segundo são esses excessos de benefícios tributários que a gente tem aqui no Brasil, que, né, o pessoal fala, se todos eles fossem cortados, a meta fiscal seria abatida, de fato, né? Mas, assim, é um tema muito polêmico, que tem bilhões, né, envolvido nisso aí de capital privado. E o que impacta muito também são o tipo de política pública que o governos, no geral, né, não esse governo, podem se beneficiar com capital político quanto a isso em anos eleitorais, né? Então, eu diria que esses três fatores são os que mais preocupam no momento, e isso tudo impacta o orçamento federal, né? E o Haddad já fala que ano que vem ele quer operar nas contas públicas em um déficit só de 0,25%, se não me engano, do PIB. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma dívida PIB próxima de 80%, né? Ele quer operar no final do ano para você chegar nos seus gastos ali, né, no máximo em 0,25 de déficit no ano de 2026. De 2026, isso, desculpa. Então, a gente tem que esperar, mas todo mundo no momento está achando muito difícil, né? Porque o governo
tem tentado ir pelo lado das receitas e não do corte de gastos. Então, a gente tem que aguardar. O que parece que no momento não será cumprida a meta fiscal. Ainda sobre 26, esse descontrole que também vem à tona fiscal, está precificado ou ainda não está precificado esse eventual descontrole do ano que vem, abrir o cofre, um ano de eleição, a gente está a um ano das eleições, já está precificado isso, Ian? Olha, a gente está vivendo um momento de otimismo nos mercados como um todo, principalmente aqui no Brasil, bolsa nas máximas, né? E é literalmente por fator externo, né? A gente, foi o que eu te falei um pouquinho dos perguntas atrás, o dólar está caindo por conta do fator externo e não do otimismo no Brasil. E os mercados brasileiros têm ido nessa onda também. Então, a bolsa brasileira tem subido por conta de um fluxo externo muito grande de investidores, né? Principalmente de investidores institucionais porque o que, que acontece? Nesses momentos de incerteza do mercado americano, os grandes investidores eles realizam posições lá e colocam em mercados emergentes que eles consideram mais descontados. Né? E aí, toda vez que essa sombra dessa bomba fiscal aparece, o mercado volta a azedar, vamos dizer assim, né? O mercado volta a cair, os investidores começam a ficar tensos, então, na minha opinião, não está precificado ainda, né? Toda vez que começa a precificar, dá um ruído, o mercado começa a cair, e o mercado tem subido unicamente por conta do otimismo, da falta de confiança no mercado externo e esse fluxo de capital indo para mercados emergentes. É basicamente isso. Então, eu acredito que não está precificado e quando a gente vê essa bomba fiscal de fato, né, se ela vier a explodir, a gente pode ver que os mercados vão bater forte. Agora faltem um pouco mais de 2 meses para o ano acabar. Lá pelo dia 20 de dezembro, a liquidez desaba, né? O mercado financeiro já entra no modo férias, digamos assim. Então, a gente tem cerca de 2 meses até o ano acabar. Alguma surpresa que 2025 ainda pode nos reservar? Alguma pauta que pode ser entre aspas, uma bomba? O ano promete ainda? Olha, eu acho que o que a gente ainda pode dizer de pauta-bomba é caso a situação fiscal piore muito mais do que a gente está vendo no momento, né? Caso tenha algum tipo de política econômica que o mercado ainda não tem informação, que a população não tem informação ainda, e que possa ser ali uma boa fiscal, né? Eu acho que isso seria a principal preocupação de todo mundo do mercado, incluindo eu, né, que faço parte do mercado. Então, a gente espera que isso seja resolvido, mas falta bom, a gente diria principalmente essa situação fiscal, e a gente tem que ver também, né, para onde que todas essas situações de tributação, de dividendos, juros sobre capital próprio e essa reforma do imposto de renda vai, tá? Então, assim, outra coisa que preocupa o mercado ainda é essa incerteza sobre essa nova tributação dos investimentos já para o próximo ano. Né? Então, a gente viu até 3, 4 meses atrás que LCIs e LCA seriam tributadas em 5%, depois elas seriam tributadas em 7,5%, e aí elas ficaram isentas de novo. Tá? E os dividendos serão tributados em 10%, mas ainda não tem nada certo quanto a isso. Né? Então, até o final do exercício desse ano, isso vai ser definido. Parece que está bem encaminhado, mas depende de Congresso. Então, tem isso aí ainda, e tem essa questão da reforma dos investimentos, que parece que vai seguir esse caminho, e a situação fiscal também, que a gente fica de olho. Tá? E também eu acho que é importante a gente reforçar, a gente espera que essa situação entre Brasil e Estados Unidos se resolva, né? Então, assim, que pelo menos essas tarifas diminuam de alguma forma de acordo comercial, porque isso não é bom para o exportador, né? Então, isso é muito oneroso e o consumidor americano já está sentindo. Então, assim, isso pelo menos adianta já algum tipo de acordo comercial. Isso seria muito bom se fosse resolvido já nesse ano, tanto para o mercado, isso faria o mercado subir com certeza, porque isso tem um efeito dominó muito grande, né? Não só no mercado, mas na economia real, como tudo nas cadeias produtivas. Então, eu colocaria isso também, né? Se isso não for resolvido, isso vai ser bem chato. Então o ano está longe de acabar ainda, né? Exatamente. E para a gente finalizar,
alguma projeção de dólar para 25 e crescimento de PIB? Qual a projeção de vocês? A gente deve ter um PIB girando aqui próximo da casa de 2 a 2,5, né, que é o que o Banco Central tem falado. Então, nada muito além disso. E o dólar, ele girar aí nessa casa que a gente está vendo agora, entre 5,35 até 5,5, entendeu? Eu diria no máximo, né? Prever dólar é muito difícil porque tem muitas variáveis fora de controle, mas as projeções do Banco Central têm falado isso no momento, né? Algo entre 5,35 e 5,5 até o final do ano, mas se der algum estresse muito grande, pode subir muito de novo. Então, vamos ficar de olho. Perfeito. Gostaria de agradecer ao economista da Valor Investimentos, Ian Lopes, pela entrevista. A agência Safras está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga e se inscreva no nosso site e no nosso canal do YouTube para entender os movimentos do mercado. Muito obrigado, Ian. Até a próxima. Obrigado, até mais.